Vamos dar início mais na segunda carta da segunda Tessalonicenses, no capítulo 1. Segunda carta dos Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim no capítulo 1. O tema que eu coloquei nesta noite para esse capítulo aqui foi como enfrentar vitoriosamente a tribulação. É o que vai nos propor esse capítulo. A gente vai ler somente aqui do 1 ao 12, porque esse capítulo ele contém somente esses 12 versículos. Os outros que a gente vai estar trazendo de mais um panorama, né? Do 1 ao 12 diz, mais uma vez: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre a graça de Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância da fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna tribulação, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós, a vós nele, segundo a graça do nosso e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar iniciando. Paulo, ele começa essa segunda carta aqui, depois de um breve tempo que Paulo enviou a primeira carta à igreja de Tessalônica. Ele agora envia a segunda carta, e é muito importante que venhamos entender por que notaram que uma carta para aquela igreja foi estabelecida debaixo de uma intensa perseguição, a ponto de Paulo ter que sair da cidade, porque o povo se amotinou e levou Jason, o hospedeiro de Paulo, diante de autoridades, de ter essa fama, que era a cidade livre, e podia perder o status de cidade livre. Aqui é aquele breve relato de Paulo, que lá no início de 1 Tessalonicenses, que a cidade ela tinha um status. Qual era o status dessa cidade? Uma cidade livre, uma cidade que tinha liberdade para fazer tudo que eles quiserem, cultuar qualquer Deus, fazer qualquer coisa. Esse era o status da cidade. Só que na chegada de Paulo, quando Paulo começou a pregar o evangelho naquela cidade, começou a mudar as coisas lá. Então o que era liberdade não era mais liberdade para eles, porque Paulo se tratava como um pecado. Paulo foi hospedeiro na casa de Jason, e Jason foi preso junto com os outros familiares, e acabou que com isso Paulo teve que se retirar, por amor a Jason, por amor aos outros, e porque senão ele poderia até sofrer coisas piores naquele momento. Paulo entendeu que não podia resistir àquele ataque, e ele resolve fugir
ele resolve fugir, resolve sair dali para Bereia. E o que você vai perceber é que Paulo, ele vai para Bereia, depois para Atenas e se estabelece em Corinto. E de Corinto, ele manda a sua primeira carta. Agora ele está escrevendo de Corinto, a sua segunda carta também. E ainda diz que a perseguição, em vez de ter estacionado ou reduzido, a perseguição ainda estava aumentando. Ele escreveu a primeira carta para responder algumas perguntas. E a primeira pergunta é o que ia acontecer com os parentes que estavam mortos, se estavam em prejuízo ou em desvantagem. E Paulo escreve a primeira carta no capítulo 4, no verso 3 a 18, para dizer que os que morreram em Cristo não estavam em desvantagem. Nós estudamos isso aqui. Paulo ele fala sobre isso, que os que morreram não estão em desvantagem a nós que estamos vivos. E ele diz mais, ainda no capítulo 5, na primeira carta, ele escreve para responder a outra pergunta: como é que Cristo vai voltar? O povo ele tinha esse interesse, ele queria saber duas coisas: se a gente estava em vantagem aos que já morreram e como Cristo iria voltar. E ele responde que Cristo voltará como ladrão, na hora em que ninguém estiver esperando. Mas agora, ao escrever essa segunda carta, Paulo ainda vai tratar de alguns outros problemas que estavam existindo naquela igreja. Como, por exemplo, a intensa perseguição, a grande tribulação, e alguns crentes daquela igreja, ao receberem a primeira carta, reagiram de maneira hostil à autoridade, resistiram ao ministério de Paulo. E Paulo precisa escrever essa segunda carta para corrigir esses desvios. Algumas pessoas estavam deixando o seu trabalho, as suas casas, e estavam vivendo às custas de outros membros da igreja. E Paulo então escreve a segunda carta para dizer: olha, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Você precisa ter uma ética correta e não querer viver às custas das pessoas. É o que Paulo traz nessa segunda carta para a gente, e a gente vai ver um pouco sobre isso. Isso aqui foi uma introdução, um panorama do que foi na primeira carta e o que nós vamos ver aqui na segunda carta. Olha o verso 3 comigo, 3 e 4. Diz assim: irmãos, cumpre nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo deixa 2 pontos aqui, nesse verso 3 aqui. O primeiro, ele direciona a sua gratidão a Deus de forma vertical, né? O que Paulo faz? Ele cumpre nos dar sempre graças a Deus. A primeira coisa que Paulo faz é dar graças a Deus. Ele cumpre a gratidão dele de forma vertical ao Senhor. O segundo ponto que ele faz é de forma horizontal. Igual ao verso 4, que ele diz, o verso 4: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Olha o nível. Paulo elogia os irmãos em outras igrejas. Ele estimula outras igrejas com os exemplos da igreja de Tessalônica. Ele elogia o crescimento da fé em meio à perseguição, que o amor mútuo deles está aumentando, e também por suportar as perseguições. Isso nos traz bastantes ensinamentos. Como? Será que nós somos uma igreja que gera sentimentos em outras igrejas de crescimento? Como, por exemplo, será que a igreja, por exemplo, de Jardim Ulisses, ela é uma igreja usada por outras pessoas a ponto de falar assim: olha como esses irmãos são exemplos? Era essa igreja de Tessalônica que Paulo estava falando, que ele pregava em outros lugares, como ele pregou na Bereia, ele pregou em Atenas, ele pregou em Corinto, e todos os lugares que ele pregava, ele usava a igreja de Tessalônica como exemplo, porque era uma igreja que, como diz aqui, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós. Olha como é que ele falava, ele se gloriava daquela igreja, ele tinha muito prazer em falar daquela igreja. E uma coisa muito importante aqui que ele fala no 3, é assim: cresce sobremaneira o vosso mútuo amor de uns para com os outros, e vai aumentando.
Engraçado é isso aqui é muito bacana, porque a igreja, ela não só crescia, mas ela crescia também o mútuo amor. O que seria o mútuo amor, né? Ela crescia, os membros cada vez mais amavam uns aos outros. Os membros tomavam, como se a gente diz muito aí, entrava na brecha uns pelos outros, porque eles amavam de fato como irmãos. Eles viviam a dor do outro, certamente eles choravam o choro do outro, e Paulo ele se orgulhava disso. E esse é o caminho, Quando a gente se importa com a vida dos outros, o Senhor de fato ele consegue trazer isso para nós. E só quem pode dar esse amor verdadeiro é o Senhor, porque de fato nós não temos poder nenhum para amar uns aos outros, mas o Senhor ele coloca esse amor no nosso coração. Olha no verso 5 a 10, eu não vou ler novamente para a gente não tomar muito tempo, mas no verso 5 a 10, eu coloquei como um subtema aqui a segunda vinda de Cristo e a vitória triunfante da igreja. De 5 a 10 ele fala do sinal evidente do juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. A vida do Senhor será revelada, sua autoridade e a sua justa ira. Para os atribulados, juntamente com Deus, serão confortados e aliviados. Todos aqueles que estão passando por tribulações, com o Senhor, ele será aliviado e confortado quando o Senhor voltar. Para os que negaram o Evangelho, será dado como vingança em chamas de fogo e sofrerão. A palavra do Senhor diz isso. E a maior penalidade que um ser humano pode sofrer é ser afastado da face do Senhor. Ele não vem mais como um advogado, e sim como um juiz. O Senhor ele não voltará mais como um advogado, ele voltará como um juiz. A volta dele, de fato, para aqueles que estão em Cristo, será um alívio. Uma palavra acabou de falar. Mas aqueles que estão atribulados, né? A palavra fala no 8 aqui, que em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna tribulação, destruição no caso, banidos da face do Senhor. Tem coisa pior do que ser banido da face do Senhor? Às vezes a gente fica triste por qualquer tipo de coisa, mas a pior coisa que existe é nós sermos banidos da face do Senhor. Eu estava vendo hoje até postei ontem um vídeo sobre pecado, falando que dinheiro, fama, qualquer coisa do tipo, quando nós somos frustrados, tudo isso passa. Mas uma coisa que é pior do que isso tudo, do que perder qualquer tipo de coisa, ou ser qualquer tipo de coisa, é o pecado. Porque o pecado, a palavra de Deus fala que a única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. O Senhor ele não compartilha do pecado. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ficou sozinho, porque ele se encheu dos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, e com isso o Senhor não compartilhou do pecado. Ele passou sozinho por aquele sofrimento, e é o que ele traz para a gente. Diz mais: ele não vem mais como Salvador, e sim para julgar. Ele não virá mais no jumentinho, e sim em seu cavalo branco, como um juiz glorioso que se assentará no trono para julgar as nações. Não haverá mais chance, nem oportunidade, e as portas irão se fechar. A volta de Cristo é isso. A volta de Cristo, as portas vão se fechar. Não haverá como mais. É igual as pessoas dizem que alguns pensamentos falam que, milênio, por exemplo, eles falam que Cristo vai voltar e haverá o tempo da tribulação. A gente vai ver que não é isso. Pelo menos não é o que nós acreditamos. A Bíblia relata, de fato, somente uma volta. Só haverá uma volta, e única volta de Cristo. Após isso não haverá mais volta. Então, e o Senhor, ele de fato aqui, ele vai... Eu vou falar mais à frente, vai ficar, não vou antecipar.
que será o julgamento dos justos? Um julgamento remunerado. Esse é o julgamento dos justos. O que seria remunerado? Você vai receber algo, No versículo 5, no 7 e no 10, ele diz, o Paulo vai dizer assim no 5 primeiro. Paulo não fala que quem sofreu será salvo. Paulo não está querendo dizer isso. Porque se fosse por isso, todo mundo que sofre na vida seria salvo. Paulo não está dizendo sobre isso. Como, por exemplo, a ideia do purgatório, que os católicos tinham. Quando as pessoas morriam, eles iam para o purgatório para sofrer ali, e após isso, após o sofrimento, após pagarem pelos seus pecados, eles seriam salvos. E também tinha a ideia também das indulgências, que eles pagavam para poder tirar aquela alma do purgatório. Mas não era isso que Paulo queria dizer. Paulo está falando dos que sofreram pela causa do Evangelho, passaram por tribulação e agora elas são dignas de entrar no reino de Deus. No verso 7, a igreja não será poupada da tribulação, mas quando Jesus voltar, ela terá alívio. O Senhor, Ele não irá poupar a igreja da tribulação, Ele virá no meio da tribulação. A gente vai ver mais à frente, que é a volta do anticristo. Quando a igreja estiver na tribulação, o Senhor vai voltar e vai dar alívio. E está escrito aqui no verso 7. E vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então é tudo baseado no que a Bíblia está falando. Paulo ele é bem claro quanto a isso, na doutrina que ele fala dos últimos dias. Por isso, irmãos, enquanto Jesus não voltar, não espere se relaxar, não espere que vai ficar tudo bem, não ache que vai melhorar o cenário. A vida do cristão é luta, mas consequentemente vitória em Cristo. No verso 10, aqui no verso 10, ele fala assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Ele fala que quando Jesus voltar, a glória dele estará em você. A glória do Senhor, quando voltar, estará conosco, para aqueles que estão junto a ele. Então é isso que esse capítulo 1, ele traz esse encorajamento para nós. Paulo ele quer trazer para nós que a tribulação, as pessoas achavam que Cristo ia voltar, eles não iriam passar por tribulações, eles não iriam passar por sofrimento. E também tem pessoas que acham que só porque sofrem muito, elas serão salvas. Só que a palavra de Deus fala que a única salvação é por intermédio de Jesus Cristo. Não existe outro lugar, não existe outro caminho. Então nós devemos que saber separar, de fato, o que é sofrimento pela causa de Cristo. É bem diferente. Você sofre muitas das vezes pela vida, que às vezes você foi instituído a isso, e é difícil a gente entender de fato ao sofrimento. Às vezes nós passamos por coisas na nossa vida que tem que acontecer. Às vezes tem propósito, às vezes não. E de certa forma nós temos que tirar coisas boas do sofrimento. Todo sofrimento, todo deserto, ele nos traz coisas para nós aprendermos. E tem o outro lado da história, é o sofrimento pela causa. É como, por exemplo, domingo, aquela pregação. Aqueles irmãos, eles estão sofrendo pela causa, a causa de Cristo. Eles estão perdendo famílias, eles estão perdendo a vida social deles, eles estão perdendo a dignidade que eles têm, o direito à dignidade pela causa de Cristo. É basicamente esse que Paulo está dizendo. Não é diferente daquela época, o que aqueles irmãos da Índia viviam. E vamos dar prosseguimento, para nós entendermos um pouco melhor no capítulo 2. Como eu falei, é um panorama para nós entendermos. No capítulo 2, ele vai até o 17, mas nós vamos ler até o 12, porque quando a gente chegar no 13, a gente somente vai ler, porque ele está muito explícito, ele é muito uma orientação que Paulo deixou para a igreja.
Tem muitas coisas boas ali, mas nós não temos como falar uma por uma. Mas vamos ler aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que Paulo ele fala assim: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado ao dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor de verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aí Paulo ele começa a apertar, né? Paulo ele começa a apertar, ele começa a chegar ao fim das cartas e parece que o tom de fala ele é mais grave, mais sério. A igreja de Tessalônica cometeu dois sérios e graves equívocos acerca da doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo. E ambos equívocos perigosos e de consequências drásticas, e eu quero trazer aqui à tona pelo menos esses dois. O primeiro equívoco que a igreja cometeu foi que a igreja de Tessalônica foi ela querer marcar as datas de quando seria a segunda vinda de Cristo. Você pode perceber que eles estavam enredados por um engano, por um equívoco, pensando que a vinda de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, já tinha acontecido. A gente vai ver aqui. Eles fixaram uma data, e essa data já havia chegado, e de certa forma isso trouxe grandes transtornos, porque eles confundiram o ensino de Paulo de uma vida súbita para uma vida imediata. Isso muito provável de ser devido à interpretação do capítulo 1 da primeira carta de Paulo. Eu vou explicar isso melhor. Existiam muitos intérpretes naquela igreja, e muito provável de que eles teriam entendido de forma errada. Assim como hoje tem muitos pastores, assim como hoje tem muitas pessoas pregando na igreja, Paulo ele pregou para a igreja para todos. Paulo estava com o corpo físico naquele momento, ele pregou para todos. O que as pessoas fizeram? Tinha pessoas se convertendo e tinha pessoas também que estavam ali só para poder julgar Paulo. Eles anotavam tudo que Paulo falava para poder pegar Paulo. E tinha as pessoas também que interpretaram o evangelho de forma equivocada. Então, quando Paulo fala da vinda do Senhor, eles acreditavam que Jesus já tinha voltado e que eles estavam passando por aquela tribulação. E uns acreditavam que Jesus estava voltando naquele momento.
E foi aonde a igreja começou a ter uma dificuldade naquele tempo. Ele fala assim, note que quando a igreja entende a doutrina de forma equivocada, ela fica perturbada. A igreja ficou perturbada, porque ela entendeu, algumas pessoas estavam entendendo de forma equivocada aquilo. Porque Paulo, quando ele manda essa carta, o que está escrito aqui não é o que ele pregou lá somente. Ele está mandando a carta quando ele estava já lá em Corinto. Então ele escreveu. Então algumas pessoas, eu pego essa carta que Paulo manda e leio para toda a igreja. Só que eu entendo da minha maneira, então eu passo da minha forma para vocês a carta. E é o que Paulo está falando aqui. Houve um equívoco. E quando há esse erro, a igreja fica perturbada. Quando há o fruto do erro e do engano. Então houve esse engano. Então vamos ver mais à frente que houve grandes situações que homens, a gente já falou sobre isso, que homens e mulheres naquela época, né, principalmente os homens, eles largaram tudo por causa do entre aspas, do evangelho. Porque ele já falava, o Senhor está voltando, o Senhor está chegando já. Então eles tinham tudo. E se eles tivessem somente largado, tudo bem. Só que a gente vai ver mais à frente que eles não somente largaram. Eles largaram e começaram a ficar sem ter o que fazer, ficaram vagando. A gente vai ver mais. Eles ficaram vagando. E nisso que ficaram vagando, eles ficaram tomando conta da vida alheia. Então esse foi um problema que Paulo enfrentou, que foi o segundo equívoco. O segundo equívoco não foi de datas, mas de não marcar os sinais da segunda vinda de Cristo. Porque Paulo, quando estivera lá, já tinha pregado, já tinha ensinado sobre essa questão. Então agora ele vai dizer no versículo 3, que ele fala: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele pregou, o pessoal não entendeu, então ele mandou a segunda carta. Ele fala: gente, ninguém se engane, pelo amor de Deus, não se engana, porque só vai acontecer essas coisas quando vier primeiro o filho da perdição, o homem iníquo, a apostasia, que é o Satanás em si. Então ele adverte a igreja: poxa, vocês não aprenderam o que eu falei? E ele fala mais, que Cristo, a volta de Cristo não aconteceria sem primeiro que acontecessem os dois sinais. Que sinais são esses? A apostasia, que eu falei, e a manifestação do homem iníquo. São os dois sinais da volta de Cristo. Isso aí também agora é para nós. A volta de Cristo se dará quando acontecer esses dois sinais. Haverá tribulação, haverá a manifestação da apostasia do demônio e haverá também a manifestação do homem iníquo. No verso 3, como a gente já leu, a identidade revelada do anticristo, o iníquo. No entendimento do apóstolo Paulo, o anticristo é uma pessoa, não é um sistema. Muitos falam que é um sistema que vai ser o anticristo. Não. Pelo que Paulo fala, é uma pessoa. Mas isso ainda é motivo de discussão de muitas e muitas pessoas aí, principalmente no mundo teológico. E nós não vamos entrar nesse momento, nessa empreitada. Mas não cabe nesse momento entrarmos, e sim entender que, independente de qualquer um que seja, o anticristo será destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus. E por fim, muitos irão se perder e Deus entregará tudo o que o homem quer. Não existe maior perdição neste mundo do que Deus dar aquilo que o homem anseia. Já pensou, eu botei uma pergunta, já pensou se Deus te desse tudo aquilo que você já pediu a Ele? Às vezes, na nossa meia rebeldia, nossa ira, nós pedimos coisas ao Senhor que, se Ele nos desse, nós estaríamos destruídos nesse momento. É por isso que Deus não nos dá tudo aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Graças a Deus por isso. Se eu fosse para o Deus da minha vida, eu estaria morto há muito tempo.
Às vezes a gente pede cada coisa a Deus que não está escrito. Graças a Deus. Ele não deu, certamente já estaremos mortos. Do 13 ao 17, no verso 13 ao 17, que é aquela exortação que a gente falou, eu coloquei assim. Vamos ler do 13 ao 17. Entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para os que também vos chamou mediante a vosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Não só em boa palavra e não só em boa obra, mas em boa obra e em boa palavra. Isso seria a gloriosa salvação do Senhor. O Senhor, Ele nos dá essa ação de exortação de graça. Graça e exortação. A gloriosa salvação dos eleitos de Deus. Se vocês perceberam, o apóstolo Paulo está trazendo aqui um grande contraste com o que disse no texto anterior. Lá ele falou dos que serão, né, os que irão ser os perdidos. Ele falou dos perdidos. Aqui ele fala dos salvos. Então existe um contraste muito grande do que irá acontecer lá, do verso 1 ao 12, e o que vai acontecer do 13 ao 17. E ele fala assim: Paulo vai falar que se você notar, voltando uma página da sua Bíblia, no capítulo 2, lá do 1 Tessalonicenses, a gente não vai lá agora, a gente vai ler aqui. A partir do verso 13, você vai notar uma adversativa. Entretanto, todavia e porém. São as adversativas aqui. Você percebe que do 1 ao 12, Paulo ele vem trazendo um sentido. Depois ele vem lá no 13 com uma adversativa, o entretanto. Ou seja, ele traz uma contrapartida daquilo que ele já falou anteriormente. Ele diz assim, ele vai falar sobre os seguidores de Cristo. Enquanto os seguidores do anticristo perecem, os seguidores de Cristo são salvos. Enquanto os seguidores do anticristo são enganados, dando crédito à mentira, não crendo, portanto, na verdade, os seguidores de Cristo deleitam-se na verdade. Enquanto os seguidores do anticristo se deleitam na injustiça, os seguidores de Cristo são santificados pela verdade. E enquanto os seguidores do anticristo aguardam a condenação, os seguidores de Cristo aguardam a herança eterna e bendita, entesourada para os filhos de Deus. Enquanto os seguidores do anticristo rumam para a perdição eterna, os seguidores de Cristo, escolhidos desde toda a eternidade, avançam para alcançarem a glória de Cristo. Então você vai perceber que esses dois textos estão fazendo um contraste entre os que seguiram o anticristo e os que seguem a Cristo, a Jesus Cristo. Obviamente que o apóstolo Paulo ele deixa de lado a questão da profecia e começa a partir de um lado prático da vida cristã. E desse tema o apóstolo Paulo ainda está trabalhando no encorajamento dos crentes, diante da pergunta deles: como é que vamos ficar quando Jesus voltar? Ou do juízo, quando a ira se estabelecer? O povo ele tinha essa dúvida, o povo duvidava muito, tinha muitos questionamentos do que iria acontecer, e eu creio que Paulo deveria ficar até agoniado com isso, porque, por certa forma,
porque ele queria estar próximo deles para poder tentar sanar essas dúvidas, e ele teria somente como enviar cartas, e certamente era muito, muito distante, ele não tinha como chegar lá e sanar todas as dúvidas, mas ele tenta esclarecer de todas as formas. E Paulo ele começa a carta no versículo 13, ele começa para tentar renovar a esperança, a alegria e a convicção daqueles irmãos. Ele esclarece que na segunda vinda de Cristo vai existir uma grande separação, o joio do trigo, onde os povos serão separados e aqueles que seguiram a pregação do anticristo sofrerão penalidade eterna, destruição, enquanto os seguidores do Cordeiro entrarão na posse do reino. É isso que Cristo propõe. É isso que Paulo relata em 2 Tessalonicenses 2. Ele fala primeiro da vinda do Senhor, da apostasia do homem e do homem ínico. E no 13 ele fala, entretanto, ele fala sobre a ação de graça do Senhor. Ele fala o que o Senhor vai propor para aqueles que estão nele. E o legal disso tudo é que ele diz que a nossa salvação, ele diz aqui no capítulo 13, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação do Espírito e fé na verdade. De fato, aqueles que foram chamados, pelo Senhor, eles estão se santificando cada dia mais no Espírito e na verdade. É o que nós precisamos focar. Essa responsabilidade de nós termos de levar o nome do Senhor Jesus aonde quer que nós iremos ou vamos, nós temos uma grande responsabilidade de levar esse nome. E principalmente levar esse nome em verdade. Então o Senhor ele deixa isso claro para nós. E agora nós vamos dar prosseguimento no capítulo 3. O capítulo 3 ele continua ainda orientando os irmãos. Paulo, o tempo de Paulo foi para orientar aqueles irmãos, ele amava muito aqueles irmãos. Ele fala na primeira carta que ele ansiava em querer voltar para estar com aqueles irmãos. E em todo o tempo, Paulo tentava corrigir os defeitos da fé que ainda existia. E tentava, de fato, separar os homens, os perversos homens que tentavam confundir a mente daquele povo. E também ele vai falar palavras duras para aqueles irmãos. Não é só elogio, ele também fala palavras duras. Nós veremos aqui. No verso 1 diz assim: agora, esse finalmente aqui, que ele inicia, é de fato finalmente, ele chega a um fim, não é semelhante àquele finalmente que estava no capítulo, na 1 Tessalonicenses. Esse finalmente ele significa o fim mesmo de uma carta. E ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará o do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Olha a confiança que ele tinha naquele povo. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. É o que nós precisamos seguir, no amor de Deus e na constância. Como a irmã estava falando mais cedo, se ela não se inscrever para poder vir nos cursos, ela não vem, porque ela tem tantos afazeres assim como outros. Isso é seguir a constância. Porque de fato, nós não queremos estar aqui. Nós queríamos estar na nossa casa descansando. Nós queríamos estar deitado, vendo uma televisão, vendo um filme. O corpo, ele pede isso. Mas o nosso espírito, ele precisa ser alimentado de alguma forma. Então, para que isso aconteça, para nós estarmos aqui, precisa ter muita força de vontade e a ajuda do Espírito Santo.
principalmente a ajuda do Espírito Santo. Ele fala mais assim no 7: pois vós mesmos estáis cientes de modo, porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Aonde Paulo começa: pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivemos esse direito, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitarmos. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é do próprio punho, Paulo. Este é o sinal de cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aqui Paulo começa, ele percebe essas coisas, de tantas coisas que a gente passa na igreja. Esse era um detalhe que afligia ele, que as pessoas pararam de trabalhar, não seguiram o próprio exemplo dele, que ele pediu. Ele poderia ter ficado na casa de alguém, às custas de alguém, mas ele não, ele fez questão de trabalhar, ele fez questão de suar para dar bom exemplo, e algumas pessoas da igreja não estavam cumprindo esse bom exemplo de Paulo. E além do mais, não só não estavam cumprindo, elas também, além de não cumprir, elas ainda estavam se metendo na vida dos outros. E Paulo, ele adverte isso de tal forma, e nós vamos ver mais um pouco sobre isso. Paulo ainda está orientando os irmãos a se livrarem dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, ele deixa isso claro, nem todos terão fé. E devemos de fato nos atentar dos ataques de fora para dentro da igreja, mas sobretudo devemos nos atentar dos problemas de dentro da igreja. Sempre vai existir o ataque externo à igreja, sempre vai existir pessoas julgando a igreja e nos julgando, sempre. A igreja, até a volta de Cristo, vai ser assim, ela sempre vai ser atacada, ela sempre vai ser julgada. Tudo que nós fazemos lá fora, elas vão nos apontar, vai falar: isso aí não é o irmão? Isso aí não é a irmã? Olha a atitude do irmão, a atitude da irmã. Sempre vai ser assim, não vai mudar. Sempre foi assim e sempre será. Houve uma falta de interpretação teológica sobre o que Paulo ensinou, onde alguns da igreja deixaram o seu serviço, achando que Jesus voltaria. Viraram verdadeiramente parasitas. Em todo lugar também tem isso. Pessoas dentro da igreja. Dá um exemplo. Eu trabalhei na ação social da Nova Vida La Cerâmica. Bênção. Lá conseguimos alcançar muitas e muitas pessoas. E lá como é que funcionava? A pessoa ia e informava o diácono. Aí nós íamos na casa da pessoa, fazíamos uma visita e incluía essa pessoa na lista das pessoas que iam precisar da cesta básica. E a igreja tinha uma pretensão de ajudar com 3 meses.
Isso normalmente com pessoas dentro da igreja, quase sempre há pessoas dentro da igreja. São 3 meses para a pessoa procurar um emprego, um pai de família, ou até mesmo uma mulher procurar um emprego. E às vezes até nós ajudávamos, às vezes que tinham conhecimento e tal, ajudava para poder arrumar um emprego para aquela pessoa. Mas veio o tal do Bolsa Família, mais a cesta básica. Aí quando a pessoa fazia as contas, dava certinho e estava tudo maravilha. E algumas pessoas, era a minoria, claro, sentava em cima dessa condição. E às vezes, por misericórdia, a igreja continuava dando. Porque ainda mais quando tinha criança dentro da casa. Aí ficava 3, 4, 5 meses. Até que chegava a um ponto que a igreja, a gente precisa abençoar outras pessoas também. Não tinha para todo mundo. Mas a gente percebia que existia... as pessoas ficavam paralisadas. Ficavam igual parasitas. Somente dependendo da igreja. E nós não podemos ficar dessa forma. Qualquer um de nós estamos sujeitos a depender da igreja. A igreja, de fato, ela tem o papel de nos ajudar. A igreja, os irmãos, eu tenho o papel de ajudar vocês e vocês têm o papel de me ajudar. Mas ajudar não quer dizer sustentar, não quer dizer manter. Ajudar é ajudar. Sanar aquele problema naquele momento, até que nós possamos conseguir algo melhor, ou até mesmo um emprego. Mas é o papel da igreja fazer isso. Agora, não é o papel da igreja sustentar uma pessoa que tem plena condição de trabalhar. E é o que estava acontecendo nessa igreja aqui. Eles viraram verdadeiros parasitas. E Paulo chama a atenção desse grupo, pois eles ficaram ociosos. Eles também começaram a se intrometer na vida da alheia, criando transtornos. E teve alguns pontos dessa carta que eu vou falar aqui. Paulo, ele era intercessor e pede oração. Olha no versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós. Paulo, ele era intercessor, ele era o maior teólogo, ele foi o maior implantador de igreja, o maior evangelista da igreja, mas ele era um homem humilde. E mesmo ele sendo isso tudo, ele pede oração para os irmãos. Ele expressava a sua dependência a Deus e ele pedia que a igreja o ajudasse em oração. Então, Paulo, ele acaba demonstrando essa humildade. Ele quer também demonstrar para as pessoas que, independente do que nós somos, o cargo, ou aquilo que nós... o tempo de igreja, nós sempre vamos depender da oração de um dos outros. Nós sempre precisamos de ajuda. E, às vezes, nós não temos bola de cristal para poder identificar que a pessoa está precisando de ajuda. A pessoa precisa expor para alguém de confiança, a pessoa precisa expor para poder falar, para a gente poder orar em cima daquilo ali. E esse é o papel da igreja. E esse é um ponto tão importante, porque nós estamos vivendo numa época em que muitos crentes não estão mais acreditando na inerrância, na infabilidade e na suficiência das Escrituras. Nós, muitas das vezes, estamos duvidando, de fato, da Escritura. Porque a Escritura, ela tem todo o nosso manual, ela tem todo o nosso caminho para nós sobrevivermos. Às vezes nós procuramos um livro de autoajuda para poder se sentir um pouco melhor. Existem bons livros aí fora, livros que nos auxiliam, mas a palavra final está na Bíblia. O livro ele vai até te auxiliar, mas a palavra final vem no Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado para nós não duvidarmos das Escrituras. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão correndo atrás de outras revelações, de outras fontes, de outras verdades, entre aspas,
E então, o grande risco e realidade dessas pessoas é que não existe outra verdade, não existe outra revelação, não existe outro evangelho, não existe outro conteúdo que não seja a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, somente as Escrituras. E diz assim mais: a palavra de Deus está inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que nos livra de cairmos em erros e ciladas. Como é que a igreja pode se prevenir de erros? Foi uma pergunta que eu coloquei aqui. Como é que a igreja pode se prevenir dos erros? A igreja previne de erros quando ela segue bons exemplos. Olha os versículos 7 e 9. Olha os bons exemplos que a igreja tinha. Pois vós mesmos estáis cientes de modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. O 9. Não porque não tivemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Viu o que Paulo fala? Ele dá um bom exemplo e pede para a igreja imitar esse bom exemplo. O que vai nos livrar ou vai nos prevenir de alguns erros é nós imitarmos os bons exemplos. É isso que nós precisamos focar. E aprender também com os erros. Isso também nos ajuda. Depois que Paulo foca a palavra de Deus, a tradição e as escrituras, agora ele começa a dar o seu exemplo. Como é que um crente pode manter-se firme seguindo o exemplo de gente santa, seguindo o exemplo de gente que anda com Deus? Ele cita o seu exemplo para dizer o seguinte: olha, vocês que estão vivendo sem trabalhar, vocês que estão vivendo desordenadamente, vocês que são preguiçosos, vocês que estão esbilhotando a vida alheia, olha, para mim, eu tinha o direito de ser sustentado pela igreja, mas eu abri mão desse direito para dar um exemplo para vocês. Eu estou trabalhando com as minhas próprias mãos. Então Paulo pode se dirigir àquela igreja como líder espiritual, que está ali não para explorar a igreja, mas para servir a igreja. Paulo ele exorta esse povo, ele traz para esse povo, né, um puxão de orelha para que eles venham e seguir o exemplo dele. E ele finaliza, Paulo ele finaliza essa passagem lá no verso 18, para nós encerrarmos. No 17, ele fala assim: a saudação é do próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Ele assinou com o seu próprio punho. 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E ele finaliza dessa forma: finalmente, você tem a paz, você tem a comunhão e você tem a graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E a graça é o seu favor imenso àqueles que não merecem. Você foi salvo pela graça. Você foi reconciliado pela graça. Você foi perdoado pela graça. Você foi introduzido à presença de Deus pela graça. Você entrará na cidade pelas portas pela graça. Você vai se assentar em tronos pela graça. Você vai reinar com Cristo pela graça. E pela graça você irá triunfar até chegar na glória,
quando alguém pergunta como você chegou, quando alguém perguntar como você chegou, você vai poder responder que foi pela graça. Tudo é pela graça, irmãos. Que coisa boa é que Paulo, ele pode terminar esta carta de uma maneira tão bonita, tão otimista e tão gostosa, tão suave, dizendo que você tenha paz no Senhor da paz. Você tem comunhão com o Senhor da paz. Você tem a graça do Senhor da paz. E que Deus nos ajude, e que Deus nos abençoe, e que Deus os console, e que Deus nos anime com essa verdade tão rica, tão linda e tão preciosa que Paulo nos ensinou. Amém.